Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, e havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu desço, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e... Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e... Somente até aqui, irmãos. Esse texto ele é interessante. Por quê? Porque ele narra uma cura que Jesus realiza num tanque onde o próprio texto diz que havia uma quantidade bem grande de pessoas enfermas. E cada um sofria de uma enfermidade em uma área. O texto ele vai dizer que nesse tanque havia cego, coxos, paralíticos, e cada uma dessas classes de pessoas enfermas, eles esperavam o agitar das águas, segundo o texto diz. E segundo a narrativa do texto, o que primeiro descesse, quando as águas eram agitadas, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas algumas coisas me chamam a atenção, esse capítulo 5, porque ele começa dizendo, depois disso. O que é o depois disso? Quando você volta um pouquinho antes, você vai observar que Jesus, ele cura o filho de um oficial do rei. Jesus realiza alguns milagres, e o mesmo texto, ele vai dizer que Jesus ele não estava em Jerusalém. Ou seja, nós aprendemos que o ministério de Jesus, ele ocorreu da Judéia e Galiléia, Galiléia, Judéia. Jesus ele estava sempre nesse espaço geográfico, caminhando, realizando os milagres, trabalhando e realizando a obra, tá? E aqui não é diferente. Por quê? Porque Jesus está em uma extremidade e ele sobe para Jerusalém. E para que você tenha uma noção, Jesus ele tem que andar aproximadamente 40 quilômetros para chegar em Jerusalém. E você caminhar 40 quilômetros em uma estrada de chão não é fácil. Você andar 40 quilômetros para chegar em um outro ponto não é fácil, debaixo de um sol escaldante, debaixo de uma multidão que está atrás, porque o ministério de Jesus já tinha sinais e as pessoas iam, muitos deles, atrás de Jesus, não pelo que ele era. Nos nossos dias não é diferente, mas pelo que ele poderia proporcionar, que era cura, que era milagres, e as pessoas iam atrás de Jesus buscando o milagre, mas não buscavam o dono do milagre. E isso me chama a atenção, por quê? Porque o texto nos diz que naquele momento em Jerusalém havia uma festa. E Jesus está indo até Jerusalém, tá? Para um encontro, e onde tem festa existe uma multidão de pessoas. Onde tem festa, as pessoas vão até o local onde há festa. Mas o texto também me diz que Jesus, chegando em Jerusalém, ele vai a um determinado lugar. E talvez fosse um lugar que havia uma multidão, não porque havia uma festa, mas havia uma multidão porque eles estavam aguardando e esperando o agitar das águas. Eu costumo dizer, quando eu leio esse texto, que era muito interessante. Por quê? Porque se uma pessoa passasse do outro lado da rua, o texto diz que lá havia 5 alpendres. O que é isso? São 5 portas, 5 acessos. Se uma pessoa chegasse na porta de um daqueles acessos e jogasse uma pedra, no momento que as águas fossem agitadas, você já imaginou
a correria que seria? Você já imaginou um paralítico, cego, coxo, a água é agitada, todo mundo para dentro da água. Mas Jesus, quando ele chega para realizar aquilo que o homem não pode realizar. Aleluia. Jesus, quando chega, ele chega para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia. E eu aprendo aqui que Jesus não está se importando com a festa, mas Jesus está preocupado com a situação de um homem que está naquele tanque e as esperanças dele já haviam acabado. Aleluia. Porque o problema todo é esse. O nosso maior problema e a nossa maior dificuldade é quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos no homem. É quando nós colocamos as nossas esperanças e as nossas perspectivas naquele que não pode realizar algo sobre a nossa vida. Porque no diálogo entre Jesus e o homem é interessante. Porque Jesus lança uma pergunta para aquele homem, Lucrécia. Que pergunta é essa? Quer explicação? Ou seja, você quer ficar curado? Jesus pergunta e Jesus é objetivo na pergunta dele. Você quer ser curado? Só que é interessante, aquele homem responde o seguinte: não há homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, e quando eu chego, já foi outro antes de mim. Ou seja, Provérbios vai dizer que a esperança demorada ela enfraquece os ossos. Eu começo a aprender aqui que o tempo ele é um inimigo da nossa fé. O tempo é algo que faz com que nós venhamos a perder a esperança daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. Porque esse mesmo texto vai revelar que a situação desse homem é 38 anos. É 38 anos esse homem buscando a cura, é 38 anos esse homem esperando a sua vitória. Segundo alguns historiadores, eles vão dizer que esse homem ele tinha até um poder aquisitivo bom. Só que assim como aquela mulher, você lembra a mulher que foi curada de uma hemorragia, que o texto vai dizer que ela gastou todos os seus haveres para tentar ser curada, mas não conseguiu. Assim também foi com a história desse homem. Enquanto aquele homem podia pagar pessoas para o colocar aqui ou colocar ali, ou até mesmo quando as águas eram agitadas, ele era levado e colocado dentro das águas, mas ele não era colocado a tempo. Entre aspas, segundo a cultura local, ele tinha dinheiro, ele podia fazer, mas quando o dinheiro acaba, aí a dependência muda. Eu já começo a aprender aqui que a minha e a sua dependência ela está em Deus. Aleluia. Tudo que nós ouvimos aqui de testemunha, o testemunho nessa manhã, ela nos direciona, ela nos canaliza a nós verdadeiramente acreditarmos em Deus. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que uns confiam em cavalos, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas a Advec Bangu nessa manhã, ela crê, ela acredita, ela confia, é no Senhor vosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas eu e você, nós estamos de pé. É porque Deus, Ele tem sustentado a minha e a sua vida. Aleluia. Mas volte comigo no texto. Olha o que é interessante. Jesus, ele desvia a sua rota, ele entra num tanque chamado Betesda. Em hebraico significa misericórdia. Você já imaginou o cara na casa de misericórdia não tinha misericórdia dele? Meu Deus. A pessoa estava no lugar que deveria se ter misericórdia, mas não tinha misericórdia dele. 38 anos ele aguardando a sua vitória ou a sua bênção e não consegue. Mas no dia que chega alguém, aí é o problema, que pode mudar a sua história, pode mudar a sua situação. Aí ele faz como muitos de nós colocamos as nossas frustrações na frente do milagre que Jesus pode realizar. Nós colocamos as nossas dificuldades
na frente daquilo na qual Deus pode realizar. Porque Jesus, ele é objetivo, ele diz: queres ficar são? E é a nossa atitude que vai determinar o agir de Deus na nossa vida. Eu aprendo que quando Jesus está vindo no caminho de Jericó, tem uma multidão que o acompanha. E tem um camarada que a Bíblia vai dizer que ele é cego. Ele é cego, mas ele não é surdo. E ele começa a ouvir um barulho estranho. E quando ele começa a perguntar: que barulho é esse? Esse barulho eu não conheço. Aí dizem para ele: é Jesus, o Nazareno, que está vindo com a sua comitiva. Aí aquele rapaz que é cego, mas não é surdo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A atitude dele é diferente. A atitude dele é uma atitude de quem quer receber vitória. Oh, eu e você conhecemos um jargão que muitos falam: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Ah, mas nessa manhã tem um efatá de Deus espiritual. Abra-te, Deus está abrindo visões de pessoas aqui nessa manhã e está dizendo: eu ainda não realizei, mas eu ainda não dei a última palavra. Glória a Deus! Olha como é que é diferente, Cláudia. Um enxerga, mas não consegue ver que é Jesus. O outro não enxerga, mas compreende que quem está chegando pode fazer milagre. Meu Deus! Em qual time você está nessa manhã? Meu Deus! Ah, você está em qual multidão? Você está na multidão dos coxos, dos paralíticos, daqueles que estão frustrados porque a vitória não chegou. Ou você está na multidão daquele que ainda estão mandando você se calar, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer: cala-te, ele falava mais alto, é Jesus, o Nazareno, o filho de Davi. Eu quero a minha vitória. Não pare de clamar aquele que pode realizar algo sobre a tua vida. Aleluia! Vamos voltar no texto. Jesus pergunta àquele homem. Aí o homem começa a colocar as dificuldades na frente. Não tendo, não. Senhor, não tenho homem algum. E quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E é interessante que Jesus, ele dá um imperativo, ele dá uma ordem. E qual foi a ordem que ele deu, Rosenda? Levanta-te, toma a tua cama E anda. e anda. Eu aprendo algumas coisas aqui. A primeira é que Jesus, ele é absoluto e soberano na sua decisão. E nós temos que compreender isso. Jesus, ele desvia a rota dele. Entenda isso. Ele chega na casa de misericórdia para ter misericórdia de um homem que 38 anos estava esperando misericórdia. Só que o texto vai dizer que ali havia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos e cegos. Jesus curou todo mundo? Não. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Jesus foi específico. Ele curou um homem que havia 38 anos esperando. Aleluia. Essa soberania de Deus, muitas vezes a gente não entende, irmãozinho. Por quê? Porque nós estamos na casa de Deus e achamos que Deus tem que agir no nosso tempo e na nossa maneira. Cara, eu estou 38 anos na igreja. O irmão chegou agora, já está sendo abençoado. Aí a gente fica com biquinho. A gente fica com biquinho com Deus. Poxa, na minha vez não chega. Aí o irmão vem num culto, a irmã vem num culto como esse de consagração no mês de dezembro, vem contar a vitória. Aí a gente fica ali, na minha vida não acontece. Meu Deus.
O escritor aos Hebreus, eu gosto muito dessa expressão, ele diz: ainda que um pouquinho de tempo que há de vir virá, Aleluia. e não tardará. Glória a Deus. Mas o meu justo, ele viverá da fé. Glória a Jesus. Mas se ele recuar, a minha alma, quando fala minha alma, fala do centro das emoções. A minha alma não tem prazer nele. Mas ele poderia ter terminado aqui. Mas ele completa dizendo: mas nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós somos como aqueles que avançam. Hoje foi a vitória do João, não tem problema. Amanhã é a vitória da Maria, não tem problema. A voz de amanhã é a vitória do Pedro, não tem problema. Mas eu sei que um dia vai chegar a minha vitória. Eu sei que um momento desse vai se levantar. Eu sei que um momento desse vai se manifestar. Eu sei que em um determinado momento Deus vai mostrar o seu favor para com a minha vida. Aleluia. Primeira coisa que eu aprendo, que Deus, ele é soberano e absoluto nas suas decisões. Segunda coisa que eu aprendo, Deus sempre será sensível ao sofrimento humano. Sempre, gente, sempre. Você lembra que aqui o salmista diz: um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Aleluia. Só que muitas vezes nós não entendemos que o tempo de Deus não é o nosso, é o que nós falamos. O agir de Deus não é o nosso. Mas Deus está vindo. A Bíblia diz que as nossas lágrimas, elas são colhidas e colocadas no odre, que é o odre das orações. Você está pensando que a tua lágrima está caindo em vão? E já foi dito aqui, Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Mas quando ele volta colhendo moles de alegria. Aleluia. A nossa caminhada não é fácil, irmãos. Não é, já foi testemunhado aqui. E se a gente desse abertura aqui para mais testemunho, viraria vigília. O que cada um de nós temos passado como experiência na presença do Senhor. Mas isso aí é para que nós não venhamos a desanimar. O camarada esperou 38 anos, mas teve um momento que Deus chegou e falou: basta, a partir de agora o teu milagre chegou. Aleluia. A partir de agora eu estou mudando a tua história. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que o local que você esteja não seja propício, mas eu cheguei aqui agora para liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero te falar uma coisa. Hoje está faltando aí alguns dias para terminar o ano, e talvez no seu subconsciente o diabo está mandando até torpedo e está falando: caminhou à toa, foi na casa de Deus à toa. Mas hoje tem uma palavra do céu liberada para a tua vida, liberada para a tua casa. O momento é de se levantar e andar. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Só tem milagre quando nós nos movimentamos. Aleluia. E o texto nos fala isso. Aleluia. O poder de decisão está nas nossas mãos. Atos 3 diz que na hora nona, Pedro e João, eles sobem ao templo para orar. 3 horas da tarde. E um paralítico que é posto na porta chamada Formosa, ele estende a mão esperando receber algumas moedas. Só que Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, vira para aquele cara e diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Anda. Liberar a palavra era com Pedro. Levantar e andar era com o paralítico. Só que às vezes, sabe por que a gente não quer levantar e andar? Porque levantar e andar vai gerar mudança de vida. E muitas vezes nós temos enfermidades, comorbidades que são geracionais. A gente não. Você já viu aquela expressão? A minha dor de cabeça hoje me está me atacando. Ela é tua. A minha diabetes está alta. Ela é tua.
a minha coluna, a minha hérnia de disco. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando que você não vai ter enfermidade, mas começa a mudar o linguajar, começa a mudar o teu falar, começa a repreender. Em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus essa situação vai mudar. Em nome de Jesus eu vou levantar e andar. Talvez para aquele paralítico na Porta Formosa fosse mais cômodo para ele continuar recebendo moeda. Sabe por quê? Viver de migalhas para aquele homem estava bom. Mas naquele momento, chegou o momento da virada da vida dele. Chegou o momento que a palavra foi liberada. E quando a palavra é liberada sobre a nossa vida, nós temos que ter entendimento espiritual para tomar essa palavra e mudar. Sabe por quê? E eu vou finalizar aqui. Quando Jesus vira para aquele homem e libera essa palavra, capítulo 5, verso 11: toma a tua cama e anda. Sabe o que eu aprendo? Todo milagre aponta para uma nova direção. Aleluia. Você não está entendendo isso nessa manhã. Essa manhã é a manhã de Deus realizar um milagre na tua vida. E esse milagre vai apontar para uma nova direção. E que direção é essa? Você vai pegar a tua cama, vai levantar e vai andar. Ah, mas por que eu não largo a cama lá no tanque? É para você continuar com ela. É para você se lembrar da onde Deus te tirou, da onde Deus te levantou. Mas também não vai se esquecer que Deus vai te projetar em um caminho maior e melhor. Tem uma nova direção para a tua vida. Tem uma nova direção para a tua casa. Deus tem algo melhor a realizar. Aleluia. Sabe por quê? O texto vai dizer mais à frente que quando Jesus chega no templo, adivinha quem Jesus encontra no templo? Louvando e adorando. O paralítico. Sabe por quê? A história dele foi mudada. Aleluia. Agora ele não estava mais dependendo de homens. Agora ele estava adorando a Deus. Aleluia. Porque ele reconheceu que aquele que estava no tanque naquela manhã podia mudar e mudou a história da vida dele. Por isso eu quero liberar uma palavra. Levanta e põe de pé em nome de Jesus. Isso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a história da tua vida. Deus quer te dar uma nova direção. Nós estamos aí finalizando ainda o ano de 2024. Mas o que Deus vai realizar, e eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. O que Deus vai realizar. Quando você chegar no final de 2025, você vai falar: mas como é que pode? Deus realizou isso tudo. Olha para trás e vê de onde Deus nos tirou. Olha agora onde Deus te colocou. Mas Deus ainda tem algo maior a projetar sobre a tua vida para esse final de ano. E eu quero orar. Eu quero orar nessa manhã sobre a sua vida, sobre algo grande que Deus vai realizar, sobre algo grande que as pessoas vão olhar e vão falar: mas como é que pode? Eu conhecia ele lá no beira do tanque, agora não, ele está andando, agora ele não, ele está saltando. E é interessante que sempre tem alguém para questionar o milagre. Sempre tem fariseu para dizer: mas era sábado, mas era isso, mas era aquilo. Mas entenda uma coisa: Deus, quando libera a palavra e ordena a bênção, não tem capeta, não tem diabo, não tem feitiçaria, não tem virada de ano na praia de Copacabana, botando um barquinho contra a tua casa e contra a tua família, que vai prevalecer, não. Eles podem pular 7 ondas, mas a minha Bíblia diz que por 7 caminhos eles retornarão e retrocederão. Sabe por quê? Porque nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos lavados e nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós vamos clamar nessa manhã. Vou pedir a Angélica, levanta esse clamor. Aleluia. Levanta esse clamor, porque Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer realizar algo grande. Tem pessoas que vão até para Copacabana botar despacho,
contra a tua casa e contra a tua família. Mas a minha Bíblia diz que o diabo nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Igreja não é parede, não é cadeira e não é ar-condicionado. Igreja somos eu e você. Você recebe essa palavra? Então estenda as suas mãos e receba essa oração. Senhor, em nome de Jesus. Agora, Deus, nós estamos orando porque recebemos aquilo que vem da tua parte e precisamos estar de pé e caminhar. Senhor, nos dá força para que possamos caminhar. Meu Deus, faz-nos levantar, ainda que isso traga algum incômodo. Senhor, nós venhamos a sentir algumas dores, sejamos ajustados, Senhor, em toda parte do nosso corpo, nas nossas articulações, para que venhamos ficar de pé de fato e termos condições de nos movimentarmos. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos terminando este ano e já projetando, ó Deus, o ano vindouro. Meu Deus, segura na nossa mão, faz-nos chegar àquele lugar, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixa nos acovardar, repreende em nós todo medo, tira de nós a preguiça, o comodismo de achar que tá bom, desse jeito pode ficar. Não, Senhor, tu tem o melhor e quer nos fazer chegar aquilo que tu tem preparado para nós. Oh Senhor, dá-nos ousadia do teu Espírito Santo, dá-nos ousadia, meu Senhor, para que possamos avançar. Meu Deus, abençoa-nos, ó Deus, abençoa os teus filhos, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, faz-nos estar, Senhor, juntamente com a nossa família, todos na mesma ligação, que tenhamos toda a mesma visão. Meu Deus, que não haja divisão dentro do nosso lar e dentro da nossa casa, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Então, Senhor, Deus, eu sei que tudo tu pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Oh Senhor, sustenta-nos nesta caminhada. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez até aqui. Que o Senhor continua nos concedendo a tua vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você pode dizer amém? Amém. Vamos orar por tudo.